Lula tenta conter frustração e mira apoio dos derrotados. Com 48% dos votos, o candidato do PT irá para o segundo turno com Jair Bolsonaro, PL, que teve 43%. Conter a frustração dos eleitores e militantes que apostavam em uma vitória já no primeiro turno e buscar o apoio da candidata do MDB, Simone Tebet, são as duas primeiras tarefas da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, após a passagem para a etapa final da disputa presidencial. Apesar dos esforços para liquidar a eleição ontem, o ex-presidente tentou minimizar o resultado e disse que há apenas uma prorrogação. Como forma de não demonstrar desânimo, Lula decidiu celebrar com apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, a passagem ao segundo turno. Inicialmente a previsão era que ele fosse ao local apenas se vencesse já na etapa inicial. Para a desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Vai ser a primeira chance de fazer um debate tete-a-tete com o presidente da República, para ver se ele vai continuar contando mentira, para a gente fazer comparações com o país que ele construiu e o que a gente construiu. Eu quero dizer para vocês que começo amanhã a fazer a campanha, afirmou Lula em pronunciamento. É provável que Lula faça um comício ainda nesta semana. Em 2018, o então candidato petista Fernando Haddad chegou a paralisar as atividades de rua por 10 dias após passar para o segundo turno. No campo político, Lula, em uma entrevista no sábado, já deu a linha da atuação de sua campanha a partir de agora. Nós estaremos dispostos a conversar com quem for necessário conversar, porque nessas horas o que está em jogo é o interesse de melhorar a vida do povo brasileiro. A gente não tem que ficar com melindre de conversar com quem quer que seja. O nosso barco é que nem a Arca de Noé, basta querer viver para entrar lá dentro. Integrantes da campanha já procuraram Tebet e a candidata derrotada do União Brasil, Soraya Tronic. Ambas sinalizaram estar abertas a conversar. Negociações avançadas. Há a possibilidade de que Soraya se reúna com interlocutores de Lula na terça-feira, possivelmente em Brasília. A linha direta mantida entre o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e o ex-presidente tende a facilitar a negociação. Os petistas avaliam oferecer para Tebet espaços num futuro governo, inclusive um ministério, a depender do desenrolar das negociações. As tratativas com o MDB começaram antes mesmo do primeiro turno. Integrantes da cúpula do partido admitem que há conversas abertas com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Uma reunião deverá ocorrer nas próximas 48 horas. Lula já tem apoio de diretórios do MDB em estados do Nordeste. Com relação ao ex-presidente Michel Temer, o diálogo é mais complicado, pois Lula continua a chamar o sucessor de Dilma Rousseff de golpista, como fez no debate da TV Globo. Na entrevista de sábado, o candidato do PT também mandou um recado ao PDT. O tom adotado por Ciro Gomes durante a campanha torna uma aproximação com o presidenciável inviável, mas o seu partido deve ser procurado diretamente. Se você não conversar com quem não quer conversar, você vai conversar com o partido, disse Lula. O presidenciável petista tem boa relação com o presidente do PDT, Carlos Lupe. Além do MDB e do PDT, Lula deve se empenhar em obter novos apoios de tucanos, ligados à ala histórica do partido, como José Serra. Outra possibilidade é conseguir uma declaração mais direta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que divulgou no dia 22 uma carta em que pedia aos eleitores que votem em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual, sem citar qualquer nome. Lula vai para o segundo turno sem palanque em dois dos maiores colégios eleitorais, Minas e Rio, onde os governadores Romeu Zema, Novo, antipetista, e Cláudio Castro, PL, aliado do presidente Jair Bolsonaro, respectivamente, foram reeleitos. E em desvantagem em São Paulo, onde Tarcísio de Freitas, republicanos, candidato do atual titular do Palácio do Planalto, teve desempenho melhor do que Fernando Haddad, PT. Com 99,23% das urnas apuradas, Lula tinha 48,25% dos votos. Esta é a sexta vez que ele concorre à presidência. Nas duas em que foi eleito, a vitória se deu em segundo turno. Em 2002, o petista foi para a fase final da disputa contra José Serra, PSDB, com 46,44%. 4 anos depois, esse percentual foi de 48,61%.
Em São Paulo, Bolsonaro venceu com 48%, com 99,5% das sessões contabilizadas. Lula marcou 41%. As pesquisas divulgadas na véspera da eleição indicavam vantagem para o petista no estado. O presidente também teve desempenho melhor do que o previsto em Minas. IPEC e Datafolha indicavam no sábado que Bolsonaro tinha 34% e 33%, respectivamente. Na apuração oficial, teve 44%. No Rio, berço político de Bolsonaro, IPEC e Datafolha mostravam disputa apertada, com o petista numericamente à frente. O atual presidente teve 10 pontos acima do alcançado por Lula. Gostou do meu conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no meu canal. Muito obrigada!